Queridos, estamos entrando no seu lar com o programa Encontro com Cristo. Tem sido uma bênção, palavras edificantes, testemunhos, ensinamentos. Para você que está assistindo o programa pela primeira vez, então vai ao ar todo sábado, às 12 horas. Programa Encontro com Cristo, uma bênção aqui do Templo Central, Igreja Mãe. Com certeza tem uma palavra edificante para a sua vida. Então não saia daí, daqui a pouquinho tem mais.
Aleluia. Só a igreja, mais uma vez, vamos declarar. Vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar. Em tua presença, me derramar e declarar que és santo, Deus. O som do céu, vamos ouvir. Sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Aleluia, aplauda Ele. Glória. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, amadas irmãs. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 21, ou melhor, capítulo 22. E nós vamos ler a partir do versículo 2. Livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 2. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem já encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra rema do Senhor. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Versículo 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, o seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Somente até aí, pode se assentar. O Rei da Glória está neste lugar, o Santo dos Santos, o guarda de Israel. E se você estivesse na presença de um rei carnal, talvez você já estivesse reverenciando ele. Mas na presença do Todo-Poderoso nós fazemos festa. Por isso eu queria te pedir um aplauso bem forte para o nosso Deus, que está neste lugar e que se faz sentir presente. Motivo de alegria, meus irmãos, estar na presença de Deus. Outrora em festas, outrora em bandaleiras, nós estávamos talvez pulando, gritando, dando risadas. E muitas vezes quando vimos para a presença do Senhor, nós nos acanhamos. Simplesmente porque o Senhor é santo, achamos que não devemos fazer festa. Eu quero falar contigo, meu irmão e minha irmã, sobre o poder das escolhas. Vira para o seu irmão aí e fala: o poder das escolhas. Queridos, nós lemos aqui uma parte, o capítulo de Gênesis vai falar a respeito, o que nós lemos, a respeito de um dos maiores momentos para quem é pai e é mãe, e eu creio que Deus sabe muito bem do que eu estou falando, porque Ele também entregou o seu Filho para nós, mas Ele pede o único objetivo que Abraão tinha na sua essência, que era o maior sonho dele. Quando Deus falou para ele: o que você quer? Dá-me filho. E Deus foi e realizou o sonho dele. Quantos aqui já tiveram sonhos realizados por Deus? Mas muitas vezes Deus, para nos provar, e a Bíblia vai dizer no versículo anterior, que Deus o provou. Muitas vezes Deus, para nos provar, vai checar aonde está o nosso coração. Se está nele ou se está em algo que Ele nos deu, na bênção ou no abençoador. E aí então Deus vira para Abraão e fala: sabe aquele melhor presente que eu já te dei? Eu quero que você me dê de volta. E Abraão tinha uma escolha: dar o presente ou não dar o presente. E a nossa vida é feita de escolhas, pastores. Nós escolhemos acordar, escolhemos levantar, escolhemos sair da cama, escolhemos qual roupa vestir, escolhemos se vamos escovar os dentes ou se vamos tomar café primeiro,
Escolhemos se a gente vai falar com um familiar, um parente querido, desejando a paz do Senhor, desejando um bom dia ou não. Escolhemos se a gente vai trabalhar ou se vai para um médico. Alguns até tiram atestado para não trabalhar. Mas o fato é que a nossa vida é feita de escolhas e Deus dotou o ser humano do poder da escolha. Muitas escolhas nos levam a caminhos bons, outras escolhas nos levam a caminhos maus. Não é à toa que Deus deixou escrito em Deuteronômio, que Ele coloca diante de nós, quando Ele estava falando para Moisés e pedindo para que Moisés retratasse ao povo de Israel, dizendo: eis que coloco diante de vós 2 caminhos. Escolha o bem, para que tenha vida e vida em abundância. Escolha o mal, para que tenha maldições e morra. Então Deus nos permite escolher e Ele coloca caminhos na nossa vida. E assim foi com Abraão nesta passagem. Assim foi com Abraão quando Deus colocou para ele e falou: quero o seu filho. Abraão poderia ter dito: Deus, foi a melhor coisa que o Senhor me deu, não posso te dar ele. E Abraão, conhecendo a Deus, poderia ter acreditado que Deus teria entendido o porquê dele ter falado. Mas Abraão tomou a decisão que mudou a história da vida dele, mudou a história da igreja, mudou a história de Israel, e eu e você estamos aqui por causa da fé de Abraão. A nossa vida é feita de escolhas. Escolhemos estar aqui agora. Muitos escolheram não estar aqui. É bem certo também que há condições. Tem pessoas que gostariam de estar aqui, mas não tiveram condições. Tem pessoas que doaram essas cestas porque tiveram. Tem pessoas que não doaram porque não tiveram condição. Mas tem pessoas que tiveram condição e não quiseram doar. É o direito da escolha. Agora, quando nós fazemos as melhores escolhas, as escolhas certas, nós vamos além. Quando nós fazemos escolhas erradas, nós retrocedemos. E aí que é o ponto que eu quero começar a falar contigo, a respeito de algumas escolhas que eu coloquei aqui. Abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo 14. Juízes, capítulo 14. E nós vamos ler poucos versículos. Eu quero ler contigo o versículo 3 e o 4. Livro de Juízes, capítulo 14, versículo 3 e versículo 4. Diz assim: porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Olha só que engraçado. Nesta passagem, Sansão, que foi levantado como um juiz para julgar Israel e ajudar Israel a vencer os filisteus, escolhe desobedecer uma ordem de Deus, que era casar com alguém da tribo de Israel. Mas esta situação foi armada ou foi colocada, era um propósito do próprio Deus. Para quê? Para usar esta contenda, para trazer ali uma dissensão entre os pais de Sansão, entre o próprio Sansão e o povo filisteu, para poder julgar e para poder ajudar ao povo de Israel e massacrar aos filisteus. E isso, se você conhece a história muito bem, você lendo lá, você vai entender que isso aconteceu. Por conta de uma confusão, Sansão consegue ajudar o seu povo e massacrar o povo filisteu. Só que Sansão era um homem dado pelos olhos, pelo coração, e não pela razão. Se ele fosse um homem pela razão, ele saberia e não teria feito esta tentativa de união. Mas ele vai tentar então se casar com uma filisteia. Não consegue, há uma confusão toda, ele mata muitos homens, milhares de homens.
E aí estava feito o plano de Deus. Nesta hora ele deveria ter entendido que aquilo não era para ele e voltado para dentro dos seus e arrumado uma esposa, mas não. Ele insiste no erro e vai atrás de uma mulher chamada Dalila, que não tinha nada a ver com ele, não tinha nada a ver com o povo dele, era de um lugar chamado Vale de Soreque, e lá então ele decide se amar a esta mulher, só que ela não amava ele. E como no mundo, hoje, naquela época, também coisas valiam mais do que pessoas. Os homens, os príncipes filisteus, chegaram para ela e falaram: se você conseguir nos dizer qual é a raiz da força dele, o que a gente faz para tirar a força dele, para que a gente mate ele, eu vou então, cada um de nós vamos dar 1.100 moedas de prata para você. O que ela escolheu? Ela podia ter virado para Sansão e perguntar: você tem um cartão de crédito? Mas ela decidiu escolher as moedas, e ela não amava ele. Qual o final de Sansão? Muito triste. O poder das escolhas. Assim também foi o início da caminhada descrita de Jonas. Deus vira para Jonas e fala: vai e prega para Nínive. E o que ele faz? Eu não vou pregar para aqueles homens, porque eles matam profetas, eles são maus, eles não merecem salvação, e por isso eu não vou pregar para eles. E ele foge para outro lugar, dentro de um navio. Esse barco vai quase que à deriva, e aí então ele cai dentro de uma barriga de um peixe. Ali ele se arrepende, pede perdão e volta mais de 600 quilômetros a pé até Nínive. As pessoas acham que o peixe deixou ele na praia e a praia já era Nínive. Não. A história diz, a geografia diz que aonde ele foi era mais de 600 quilômetros até chegar lá. Entende como as escolhas fazem o nosso futuro ser bom ou ruim? Consegue entender as coisas que acontecem se nós não prestarmos atenção nas escolhas que nós fazemos? E eu quero falar sobre Davi agora. Davi é um homem que nessa mesma raiz de história errou por não atender ao mandamento de Deus, mas voltou atrás e deu certo para ele aquela situação. Se você abrir a Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 30, nós vamos rapidamente falar sobre isso. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1 em diante. Diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao 3º dia de Ziclague, já os amalequitas com um ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela. Porém, a ninguém mataram, nem os pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram pelo caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Se você depois tiver a curiosidade de ler em casa, você vai ver que no capítulo 29, ele fugindo de Saul, se alia ao inimigo de Israel, ao rei Aquis, e Aquis então arma uma jornada com todo o seu exército para matar o rei de Israel e todo o povo de Israel, todo o exército de Israel. E ali então o rei Aquis vira para Davi e fala: vem comigo, você vai ser o meu guarda principal, a minha retaguarda, você vai cuidar da minha vida. E Davi vai. Diferente de outros momentos na vida de Davi, Davi não se vira para Deus e pergunta: vou ou não vou? Ele simplesmente diz que vai, e vai. Chegando um pouco antes da batalha, no local já que era a concentração dos filisteus, ou melhor, a concentração do rei Aquis, ele chegou então diante do rei, esperando as ordens,
E chegam os príncipes do reinado, e viram para Aquis. Aquis, o que esse camarada está fazendo aqui? Ele vai na nossa retaguarda, lá na frente nós vamos estar de frente para o povo de Israel e de costa para ele. Ele vem por trás e mata todos nós. E aí há uma confusão, o rei Aquis vira e fala: volta então, Davi. Eu acredito em você, eu confio em você, você tem sido fiel comigo, mas esse povo não acredita. Então é melhor você voltar para não dar mais problema. E ele volta. Quando ele volta, ele encontra essa situação. Porque ele tomou a decisão errada de atacar ao povo de Israel, que era o seu próprio povo, a quem ele já tinha sido ungido por Deus como rei. Então ele vai contra esse povo. Quando volta, sua família tinha sido atacada. Quantas decisões nós já tomamos na vida que a nossa família foi atacada? Nós estamos num culto de família. Família no altar de Deus. Será que nós temos colocado a nossa família no altar de Deus? Será que nós temos orado como devemos pela nossa família? Ou será que muitas vezes a gente aproveita o ataque do inimigo e a gente vai junto atacar a nossa família? A escolha que Davi fez neste momento trouxe um problema, um mal para a família dele. Então, cuidado com a família. Ele não está só no dia a dia de você ficar próximo, no relacionamento aqui, dentro de casa, apenas orando, mas atitudes que nós tomamos podem respingar na nossa família. E aí o mais bonito, que quando ele volta, ainda com a Bíblia aberta no capítulo 30, no versículo 8, diz assim: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei a esta tropa, alcançá-la-ei. E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançará, e tudo libertarás. Olha só. Aí ele decidiu consultar a Deus. Quando ele consulta a Deus, qual é a resposta de Deus? A sua vitória já está garantida. E eu quero profetizar na sua vida nessa noite. Se você continuar perseguindo, buscando a melhoria da sua família, da sua casa, invadindo o exército inimigo contra ele, para a melhoria da sua família, a sua vitória já está garantida. Você pode dar um aplauso para Jesus? Percebe que nós estamos diante de escolhas a todo momento, e que se nós não tomarmos cuidado, as escolhas vão nos levar para o abismo? Quando eu estava no mundo, perdido, no ano de 2005, era uma situação complicada. Eu tinha deixado minha família, eu estava vivendo numa outra família, fazendo as coisas erradas, sem nem conhecer a Deus, e ali eu comecei a frequentar a igreja católica naquele momento, e ir para as missas de manhã, e eu comecei a falar com um ser que eu não conhecia até então, pedindo para que ele me ajudasse. Eu fiquei desempregado, eu tinha um bom emprego, um bom salário, um carro do ano, me roubaram o carro, eu tinha me juntado, comprado os móveis, eu não tinha dinheiro, não paguei o seguro, perdi o carro, zero, com a dívida nas costas para pagar, que era financiado, tinha destruído minha família. 15 dias depois de eu perder o carro, perdi o emprego, fui mandado embora, e eu saí de um chefe de mais de 20 pessoas, 30 pessoas na época, 68 pessoas, eu fui vender tábua de passar roupa de porta em porta, de madeira. Eu pegava um ônibus de manhã, para qualquer lado, ia até um bairro que eu decidia na cabeça: não, vou descer aqui, dava o sinal no ônibus, descia e batia de porta em porta. Bom dia, a senhora quer tábua hoje? Tomei os maiores tipos de xingos que vocês podem imaginar, xingamentos. Fui rechaçado de todo jeito. Poder da escolha. Sabe por quê? Eu não tinha um objetivo, eu não tinha um alvo. Eu estava vivendo de qualquer jeito, deixando a vida me levar, vivendo sem motivação nenhuma, apenas vivendo para o dia seguinte. E então eu passei fome, passei dificuldade.
tive que ser sustentado pelo pai dessa pessoa, vendendo tábua de passar roupa de porta em porta. E a situação foi complicando. Quem não sabe aonde vai, já chegou. Quem não tem um objetivo, já está no objetivo, está parado. Quem não sabe aonde vai chegar, já chegou. E não vai para lugar nenhum. Era essa a minha situação, até que Cristo me encontrou, me deu uma oportunidade, e de lá eu estou aqui até hoje, para a glória do Senhor, para pregar o seu Evangelho. E não me envergonho dele, para onde eu vou, por onde eu passo, eu levo a palavra de Deus, eu falo do amor de Jesus, eu conto o meu testemunho sempre que posso, e glorifico o nome do Senhor, porque só Ele é digno de honra, glória, louvor e adoração. É assim. E para finalizar já, para partir para o final, eu queria então te mostrar alguns alvos, alguns caminhos. Mas pastor, o senhor falou de tantas escolhas, tanto como fazer, como não fazer, como é que não é, homens que erraram, Davi errou, depois voltou, e aí? Talvez você tenha tomado decisões na sua vida, que hoje te trouxeram aqui para pedir uma resposta para Deus. E você vai receber a resposta hoje. Pessoas com decepções amorosas, como nós falamos há pouco. Pessoas que, com os olhos carnais, olharam pessoas, apostaram nelas e se decepcionaram. É preciso pegarmos esse impacto que você tomou na sua vida e transformar ele em impulso para chegar lá na frente. Pega esse impacto e transforma ele em impulso. Não fica parado. Vamos caminhar, vamos andar juntos, vamos para frente, vamos seguir. Chegamos ao final do programa então. Queremos que tenha sido uma bênção na sua vida. Palavra edificante, louvores, uma bênção mesmo. Mas também queremos orar pela sua vida, para que Deus abençoe, cure, cuide da sua vida, aí onde você está, em nome de Jesus. É pela fé, querido. Acredite, creia que Deus vai fazer uma bênção na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então. Querido Deus e Pai, Senhor amado, eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã, Senhor, que assistiu esse programa, que viu a palavra, que ouviu a palavra, Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, resgata, abençoa, cura, prospera, Senhor, em nome de Jesus, esta vida, Senhor. Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido, e até o próximo programa.